Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de zoologia. Durante o estudo da zoologia, nós estudaremos 9 filos de animais. Destes 9, 8 são de invertebrados e um filo engloba, então, os vertebrados. Nós vamos começar pelo grupo mais simples, pelo grupo mais primitivo de animais, que são, então, os poríferos ou espongiários, com a nossa famosa esponja aqui, Bob Esponja. Bem, características gerais dos poríferos, então. Primeiro eu gostaria de mostrar uma imagem real, né, até para vocês não ficarem com a imagem do Bob Esponja na cabeça, e mostrar para vocês que aparentemente ele em pouco ou nada se parece com um animal, mas devido às suas características básicas, então, ele faz parte do reino animal. Entre as características que englobam ele nesse reino estão a multicelularidade. Então, o porífero ele é formado por várias células. Essas células são diferenciadas, se diferenciam, mas elas não chegam a formar tecidos verdadeiros. Essa é uma característica muito importante, porque esse é o único filo dos 9 que nós vamos estudar que não vai formar tecidos verdadeiros. Quanto à simetria, os poríferos são chamados de assimétricos. Mas o que é simetria? Se eu imaginar nosso corpo dividido por uma linha imaginária, dividindo nosso corpo ao meio, eu percebo que eu tenho duas metades razoavelmente iguais. Isso é chamado de simetria bilateral. O porífero não tem simetria, portanto ele é chamado de animal assimétrico. Quanto ao modo de vida, os poríferos eles são encontrados fixos ao substrato, a rochas, a bancos de areia ou cascos de navio. Então esse modo de vida é chamado de fixo ou séssil. Não são animais que têm capacidade de natação ativa, por exemplo. Quanto ao habitat, eles são todos aquáticos, a grande maioria é marinha e uma minoria de água doce. Quanto à organização corporal de um porífero, aqui eu tenho uma imagem que mostra eles externamente, eles lembram vasos, né? E aqui eu tenho em detalhe como é a organização interna do corpo de um porífero. Então percebam que ele tem uma grande cavidade interna, que é chamada de átrio. Átrio é sempre um grande espaço vazio. Aqui na parte superior, eu tenho uma estrutura chamada de ósculo, então é como se lembrasse uma pequena boca, esse ósculo. Essas células que revestem o corpo do porífero, que parecem umas lajotas ou uns ladrilhos, são chamadas de pinacócitos. Essas estruturas que formam poros, que estão conectados aqui, conectam o meio externo ao átrio, são chamadas de porócitos. É uma célula importante porque dá nome ao grupo. O grupo é porífero, significa portador de poros. Esses elementos que parecem uns espinhos são chamados de espículas, e as espículas são responsáveis pela sustentação esquelética do corpo desse animal. Então, elas dão rigidez, conseguem manter a estrutura de um porífero, e elas são feitas ou de sílica, que é o mesmo material encontrado no vidro, ou de carbonato de cálcio. Revestindo internamente esse átrio, eu tenho essas células flageladas, que são chamadas de coanócitos. Esse flagelo é importante porque ele vai se movimentar e ele vai gerar um fluxo de água contínuo no interior do animal, permitindo com que ele retire desse fluxo contínuo de água o seu alimento. Então, a função dessa célula chamada de coanócito é a captura de alimento. Essas pequenas células que vocês enxergam aqui em azul no meio, com formato de ameba, são chamadas de amebócitos. E essas células têm capacidade de totipotência. Quem passou pelas aulas de embriologia vai lembrar que a totipotência é uma capacidade de diferenciação celular. Portanto, um amebócito ele pode originar todas as células do corpo de um porífero. Isso vai ser importante lá para o processo de reprodução assexuada dos poríferos, que se dá também por regeneração. Então, essa foi a organização básica do corpo de um porífero. E você deve estar se olhando para esse slide, né? São vários nomes. Eu diria para vocês o seguinte: de todas essas estruturas, se vocês tiverem que lembrar de uma, eu escolheria aqui o coanócito. Pelo menos a nível de questões de vestibular, eles trabalham muito mais como célula representante de um porífero, o coanócito.
como as células, então, mais importantes. Quanto à fisiologia, o funcionamento desse animal, nós vamos ter aqui a fisiologia mais simples que existe. Então, você pensa comigo. Você tem células, mas não forma tecidos. Se não tem tecido, não tem como ter órgãos. Se não tem órgãos, você não tem sistemas. Então, vai ser um organismo muito simples. Vamos lá, então. Quanto ao sistema digestório, a captura de alimento. Primeiro, a gente observou, né, que existe um fluxo de água e, portanto, eles são filtradores. Isso quer dizer o quê? Que eles não são ativos na busca de alimento, mas que eles retiram o alimento desse fluxo contínuo de água que percorre o seu corpo. Então, a água vai entrar sempre pelos porócitos e vai sair pela cavidade maior, que é o ósculo. Então, existe um caminho da água. Esse caminho da água é porócito, átrio e ósculo. Então, sempre nesse sentido. E nesse processo, então, ocorre a captura das partículas alimentares. Bom, eu posso dizer que os poríferos têm digestão intracelular. O que isso quer dizer? Que, diferente de nós, eles não têm uma cavidade gástrica. E, portanto, a captura do alimento ela se dá diretamente pelas células. E essa célula que captura o alimento é o coanócito. Então, ele vai fazer a fagocitose. A gente estudou fagocitose no primeiro ano, a captura de moléculas maiores, de partículas um pouco maiores, que envolve, então, as projeções, né, os pseudópodes. Ele vai conseguir fagocitar, então, as partículas. Então, ele se alimenta basicamente gente, de microalgas, de pequenas larvas, de materiais que estão em suspensão, que fazem parte normalmente do plâncton aquático. Bom, sistema respiratório. Eu não tenho um sistema especializado, como nós temos pulmões, por exemplo. Não temos um sistema, não temos órgãos. Então, eu tenho um sistema respiratório ausente, no entanto, as trocas gasosas, ou seja, células obtêm oxigênio e liberam gás carbônico através da difusão direta com a água. Sistema circulatório também é ausente. A circulação de substâncias, ela se dá pelo próprio fluxo de água dentro do corpo do animal e também pelos amebócitos, que são células que conseguem se movimentar, né, naquela camada mais interna do porífero, ajudando aí na distribuição de substâncias. Sistema excretor é ausente. As excreções que são produzidas são lançadas diretamente na água. E aí, o sistema nervoso é ausente. E essa é uma característica bem importante, porque esse é o único filo de animais que não tem sistema nervoso. Bastante interessante isso. Reprodução dos poríferos. Bom, a reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada dos poríferos, nós temos o brotamento, onde então um organismo origina pequenos brotos que podem se destacar e dar origem a indivíduos independentes. E também tem a regeneração. Nós vimos que se eu fragmentar um porífero, os amebócitos conseguem regenerar, originar novas células. Por isso, a regeneração também é um processo comum em poríferos. Na reprodução sexuada, que envolve, portanto, a formação de gametas, nós temos aqui um ciclo. Então, envolve formação de gametas. Muito bem. As esponjas podem ter sexos separados, serem dioicas, né? Esponja produzindo espermatozoides, esponja produzindo óvulos. Ou elas podem também ser monóicas, produzir os dois tipos de gametas. Aqui nesse esquema, vocês percebem que nós temos uma esponja de sexo masculino e uma de sexo feminino. A fecundação, o encontro de gametas pode ser interna, dentro do corpo da esponja, ou externa. Nesse desenho mostra que o óvulo é fixo e, portanto, a fecundação, nesse caso, nesse esquema, ela é uma fecundação interna. O desenvolvimento, o zigoto, vai dar origem a uma larva e, portanto, essa larva caracteriza o desenvolvimento indireto. Essa larva ela é chamada de anfiblástula e percebam que é a única oportunidade que o porífero tem de se deslocar. Então, ela é uma larva que tem cílios, como vocês podem observar. Ela vai nadar até se fixar num substrato e iniciar a formação de uma nova estrutura de um adulto, então de um porífero adulto. Então, essa é a reprodução dos poríferos. Um grupo bastante simples.
Espero que tenham entendido e até a nossa próxima aula, onde nós estudaremos os quinidários.